Olá pessoal, continuando nosso assunto, ainda com múltiplos e divisores, nós temos algumas regrinhas que nós chamamos de regras de divisibilidade para saber se aquele número é divisível ou não pelos principais números, certo? Claro que nós temos vários e vários números para testar se o número é divisível por outro, mas existem regras que facilitam isso, certo? Então vamos lá às regras de divisibilidade. Lembrando que um número é divisível por outro se a divisão desse número pelo outro for exata, ou seja, se o resto da divisão for igual a zero. Veja um exemplo, 12. Né? Nós falamos dele logo no início. Vejam só, o 12 é divisível por 3. Mas como sabemos disso? Sabemos porque nós fazemos a operação. Né? 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 3, 12. Para 12, nada. Ou seja, resto zero. Portanto, 12 é divisível por 3, sim. Tá certo? Mas existem regras que facilitam esse processo, né, para que a gente saiba que o número é divisível ou não, sem que precisemos efetuar estas operações. Vejamos um exemplo. Como saber, por exemplo, que o número é divisível pelo número 2? Esse é o mais fácil. Todo número par é divisível por 2. Como assim? O que é um número par? Número par é o número que termina com 0, 2, 4, 6, enfim. O número, se for terminado com um número par, então aquele número é par. Vejamos alguns exemplos. O número 34, por exemplo, é divisível ou não por 2? Sim, ele é divisível por 2. Como eu sei disso? Porque ele termina em 4 e o número 4 é um número par. E, portanto, 4 é divisível por 2, então 34 vai ser também divisível por 2. Vamos testar? Veja só, 34, nós fazemos a operação, só para você ver que dá certo, por 2. Nós temos o número, nós separamos para dividir, né? 3 dividido por 2 é 1. 1 vezes 2 é 2. Para 3, 1. Baixa o 4. 14 dividido por 2, 7. 7 vezes 2, 14. Para 14, nada. Portanto, nós temos que 34 dividido por 2 é igual a 17. Ok? E, portanto, ele é divisível, porque deixou resto igual a 0. Tá certo? Então, lembra, pessoal, no livro de vocês, na página 65, vocês vão ver que tem lá, na letra A, pedindo para você utilizar a calculadora para testar se os números são divisíveis por aquele número que está em destaque. Por exemplo, lá tem 2, aí dentro do quadradinho tem alguns números, como 34, 47, 60, 126, e ele está pedindo para você testar, tá certo? A regra básica que nós podemos utilizar, e depois abaixo você tem assim, na letra B, uma afirmação, certo? Essas afirmações vocês vão perceber que são as regras de divisibilidade, regras ou critérios de divisibilidade, tá certo? Ou seja, eu já expliquei para vocês. Neste caso, você não vai precisar nem da calculadora nesse caso. É só observar. Vai ser divisível por 2 se terminar em número par. Se o número for par, tá certo? Então, nesse quadrinho nós temos o número 34, nós temos o número 60, nós temos o número 126, temos o número 3.378, né? Que são pares e, portanto, são sim divisíveis por 2. Ok, pessoal? Vejamos mais uma regrinha. Vejamos mais uma. Vou separar aqui para não misturar. O número divisível por 3 é divisível por 3 se a soma dos seus valores absolutos, de seus algarismos, for divisível por 3.
O que é um valor absoluto? O valor absoluto é o valor do número, independente da posição que ele esteja. Como assim? Vejamos alguns exemplos. Lá no quadradinho você tem lá um número, né? 126. Nós sabemos que existe um valor relativo e um valor absoluto aqui. O valor relativo se refere à posição que ele está no número. E o valor absoluto não depende da posição. Por exemplo, aqui, esse 2. Esse 2 ele tem valor absoluto e valor relativo. Qual o valor relativo dele? O valor relativo dele é 20. Por quê? Porque ele está aqui no meio, na casa das dezenas. Então, são duas dezenas. Duas dezenas é igual a 20. Mas ele tem um valor absoluto. Qual é o valor absoluto dele? 2. Se eu separar ele aqui, né, pegar esse número isolado aqui, sem me importar com a posição que ele está, qual vai ser o valor dele? 2. Então, é o valor absoluto. Então, se eu somar aqui, 1 mais 2, 3, mais 6, 9. Pessoal, 9 é o resultado da soma dos algarismos, certo? O algarismo é cada número isolado. Portanto, 9 é divisível por 3. 9 dividido por 3 é 3, certo? Então, 126 também é divisível por 3. Vamos testar? Se eu colocar aqui para testar, eu tenho, né, vou separar aqui 1, não dá para dividir por 3, separo 12. 12 por 3 é 4. 4 vezes 3, 12. Para 12, nada. Então, baixa 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. Veja que a divisão de 126 por 3 é igual a 42. E, portanto, ele é, sim, 126 divisível por 3. Ok? A regra básica para saber isso é fazer a divisão, sim. Mas eu posso testar a regra de divisibilidade, que vai me dizer se o número é divisível ou não. Tá certo? Vejamos outro número divisível por 3. 81. Veja que esse 81 está lá no quadrinho do 3. Como é que eu sei que 81 é divisível por 3? Se eu somar o 8 com 1, né, dá 9. 9 eu sei que é divisível por 3. Portanto, 81 é divisível por 3. Outro número, 207. 207, pessoal, é divisível? Sim. Porque a soma dos algarismos é igual a 9. E 9 é divisível por 3. Portanto, ele é, sim, divisível por 3. Vamos testar? 20 por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18 para 22. Baixa 7. 27 por 3 é 9. 9 vezes 3, 27. Para 27, nada. Portanto, 207 é divisível por 3. Outro número divisível por 3 é 60. Certo? Ora, se eu somar 6 com 0, continua sendo 6. E 6 é divisível por 3. Certo? Então, 60 também é divisível por 3. Ok? O número, pessoal, é divisível também por 4 se os seus dois últimos algarismos forem 0, 0 ou se formarem um número divisível por 4. Vamos testar? Vejam só. Um número divisível por 4 nesse quadradinho aí. 900. 900 é divisível por 4 porque termina com 0, 0. Certo? Podemos testar. 900 dividido por 4. Separo 9. 2 vezes 4, 8. Para 9, 1. Baixa 0. 10 por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Baixa 0. 20 por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, é divisível por 4, sim. E nós sabemos disso pela regra. Terminou em 0, 0, é divisível por 4. Ok? Vamos testar mais um número. 3.224. Esse número é divisível por 4, pessoal? Sim. Por quê? Porque eu posso testar a regra que diz assim. Se os dois últimos números for divisível por 4, então
ele será divisível por 4 sim. É a soma, pessoal, desses números? Não. É o número formado. Ou seja, 24, eu sei que é divisível por 4, porque se eu dividir 24 por 4, dá 6. Então, se os dois últimos são divisíveis, esse número todinho aqui é divisível por 4. Ok? Então ele é divisível. Veja que é um número grande. Se eu quiser fazer a divisão, eu faço. Mas se não, eu posso simplesmente testar essa propriedade. Outro número divisível por 4. 164. Certo? Como é que eu sei? Os dois últimos números, pessoal. 64 é divisível por 4. Então, 164 também será. Ok? Nós podemos testar, mas pela regra, nós já sabemos que é 164 dividido por 4. Separo aqui. 4 vezes 4 é 16. Para 16 nada, baixa 4. 4 por 4 é 1. 1 vezes 4, 4. Para 4, nada. Veja só como foi fácil. Nós efetuamos uma divisão básica e nós descobrimos que é realmente divisível por 4. Mas, se eu testar somente a regra, eu também consigo. Vejamos mais exemplos. O número é divisível por 5 se seu último algarismo for igual a 0 ou a 5. Vejamos um exemplo aqui. O número divisível por 5, 205. Veja que todos esses números eu estou retirando dos quadradinhos que estão lá no livro. Então, não esquece de conferir e de estar com a página 65 do livro aberta. Ok? 205. 205 é divisível por 5? Sim. Por quê? Termina em 5. Ok? Vamos testar. 205 por 5. Separa aqui 20. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Baixa 5. 5 por 5 é 1. 1 vezes 5, 5 para 5, nada. Portanto, é divisível por 5. É só testar a regra. Outro número divisível por 5 está aí nesse quadrado. 370. Por que ele é divisível por 5? Termina em 0. Então, ele divide por 5. 700. 700 também. Termina em 0. 1965. Também termina em 0. Em 5. Né? Portanto, é divisível por 5. Vejam só. Vejamos mais outra regra. Um número é divisível por 6 se for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Como assim? Vejamos alguns números. O número 60. 60 nós sabemos que ele é divisível por 2. Por quê? Porque termina em 0. Ele é par. Eu sei que ele é divisível por 3 também? Sim. Porque se eu somar 6 com 0, continua sendo 6. Né? A soma do valor absoluto do número, dos algarismos. 6 é divisível por 3. Sim. É divisível por 3 e é divisível por 2. Portanto, também será divisível por 6. Ele é divisível por 2 e é divisível por 3 ao mesmo tempo. Como assim? Esses dois números são divisores de 60. Portanto, 60 é divisível por 6 também. Ok? Esse é o teste para saber. Vejamos outro número. 126. Como é que eu sei que ele é divisível por 3? Ele é divisível por 3 porque se eu somar 6 mais 2 é 8, mais 1 é 9. Então ele é divisível por 3. E por 2? Por 2 eu sei porque ele termina em número par. Portanto, ele é divisível por 2. E, portanto, será divisível por 6 também. Outro número. 3.378. Ele é divisível por 3 e por 2? Bem, por 2 eu já sei que ele é, porque ele é par. Né? Termina em 8, então ele é divisível por 2. E por 3, como é que eu faço para saber? Eu somo
3 e 3, 6. 6 e 7, veja, é 13. 13 com 8, eu tenho 21. 21 é divisível por 3? Sim. Então, ele é divisível por 3 também. Portanto, será divisível por 6. Ok, pessoal? É só testar. 3.378 dividido por 6. Separo aqui. Então, eu tenho 5 vezes 6 é 30. Para 33, 3. Baixa 7. 37 dividido por 6 é 6. 6 vezes 6, 36. Para 37, 1. Baixa 8. 3 vezes 6, 18. Para 18, nada. Portanto, esse número sim é divisível por 6. Nós já sabíamos disso porque testamos. Ele era divisível por 2 e por 3 também. Vejamos outra regra. Um número é divisível por 8 se seus 3 últimos algarismos forem 0, 0, 0 ou formarem um número divisível por 8. Vamos lá. Um número é divisível por 8. 5.000. Porque termina em 0, 0, 0. Então, ele é divisível por 8. Outro número, 960. 960 é divisível por 8. Por quê? Porque os 3 últimos números, os 3 números, são divisíveis por 8. Tá certo? É só testar. 9 por 8, 1. 1 vezes 8, 8 para 9 e 1. Baixa 6. 2. 2 vezes 8, 16. Para 16, nada. Baixa 0, vem 0 para cá. Portanto, nós podemos afirmar que 960 também é divisível por 8. Ok? Outro número, 3.224. Pronto. Nós sabemos que é divisível por 8 porque os 3 últimos números são divisíveis por 8. Vamos ver? 224 por 8. Duas vezes 8, 16. 16 para 22, 6. Baixa 4. 64, pessoal. 64 dividido por 8 é 8. 8 vezes 8, 64. Para 64, nada. Então, nós temos que se 224 é divisível por 8, então 3.224 também será. Porque os 3 últimos números é divisível por 8. Vejamos outra regra. Um número é divisível por 9 se a soma dos seus valores absolutos for divisível por 9. Ou seja, vejamos alguns exemplos. 207. 207 é divisível por 3, é divisível também por 9, pela mesma regra. Se eu somar 2 mais 0 é 2, mais 7, 9. 9 é divisível por 9, portanto 207 também é. Outro número, 2.745. Se eu somar, nós temos 2 e 7, 9, com 9, 18. 18 é divisível por 9, portanto 2.745 também será. Vamos lá, 9.819. Vamos somar. Nós temos 1, 9 e 1, 10. Com 8, 18. 18 com 9, 27. 27 é divisível por 9, sim. Portanto, 9.818 também será. Nós podemos testar. Vamos testar esse último.
9.819 dividido por 9. Dá 1. 1 vezes 9, 9. Para 9, nada. Baixa 8. 8. 8 não dá para dividir. Bota 0, baixa 1. 81. Dividido por 9 é 9. 9 vezes 9, 81. Para 81, nada. Baixa 9. 9 por 9 dá 1. 1 vezes 9, 9. Para 9, nada. Portanto, 9.819 é dividido por 9. É divisível por 9? Sim. Ok, pessoal? Então, essas são as principais regras ou critérios de divisibilidade que podem ser testados, como eu fiz, ou simplesmente você pode descobrir através da regra, certo? Outro número é o número 10. Um número sempre será divisível por 10 se o seu último algarismo for igual a 0. Ou seja, o número 10, 100, 510, 560, o próprio 60, todo número terminado em 0 é divisível por 10. 10, se eu dividir 10 por 10, é 1. Por 10 é 10. Se eu dividir 510 por 10, é 51. Se eu dividir 560 por 10, é 56. Se eu dividir 60 por 10, é igual a 6. Ok, pessoal? Então, terminou em 0, ele será sim divisível por 10. Pessoal, uma coisa importante para vocês é que vocês assistam esses vídeos com muita atenção. O vídeo tem uma vantagem, você pode assistir a qualquer hora, não somente naquele horário da aula. O horário da aula é o horário que eu tiro as dúvidas com vocês. Então não percam, participem. Por quê? Porque nós temos datas marcadas, certo? Na próxima sexta-feira, dia 30, será a nossa última aula antes da prova. Então eu vou colocar correção de exercício, certo? Dia 30/4 terá exercício, correção, certo? E na segunda-feira, dia 3 de maio, teremos nossa revisão. Ok? Para no dia 7, na sexta-feira, na sexta-feira 8, teremos prova bimestral. O que é a prova bimestral? É a prova que vai dizer se você aprendeu tudo que a gente viu até agora. Ok? Vale nota. Tudo que vocês estão fazendo vale nota. Ok? Nota. O que é que acontece? A cada bimestre, o bimestre vem de 2 meses, a cada 2 meses nós temos essa prova. No final do ano nós teremos 4 notas. No primeiro bimestre eu já dei nota pelo caderno. Vocês fizeram a primeira atividade de vocês, que tinha nota, certo? Então eu tenho uma nota do caderno. Eu tenho uma nota da atividade que vocês fizeram logo no início, certo? E voltei à prova. Eu vou somar, digamos que quem tirou 6 aqui, tirou 7 aqui, na prova tire 8, certo? Eu vou somar essas 3 notas. Então eu tenho 8 e 6, 14, 7 e 21. Certo? Vou somar essas 3 notas e dividir por 3, que vai dar 7. Isso aqui, pessoal, é nossa média bimestral. Então, no final do ano, você vai ter 4 médias. 4 médias. Quem tiver no final uma média igual ou maior que 6,
estará aprovado. Quem não tiver será reprovado. Ou seja, vai repetir o 6º ano que vem. Então, pessoal, tenham paciência, assistam os vídeos com cuidado, que o conteúdo é fácil. Eu tenho feito de tudo para ficar mais fácil ainda. E prestem atenção nessas datas, porque será de muita importância para vocês realizar essa prova em casa. Porque talvez ela seja a única prova desse ano que vocês vão fazer em casa. Né, certo? A gente já tem uma previsão de volta, não sabe se estaremos em casa, né, com aula remota, ou se na próxima prova nós faremos prova no colégio mesmo, tá certo? Então aproveite essa oportunidade que será mais fácil para vocês, tá certo? Até a próxima e façam a atividade do caderno, ok? Que está no livro, na página 64. Façam a atividade no caderno e envie pelo Classroom, ok? Vocês têm até sexta-feira para enviar. E na próxima sexta-feira teremos a nossa revisão antes da prova. Tchau e um forte abraço para vocês. Desejo boa sorte.